Bom dia, estou aqui na Praça dos Mártires, no passeio público, que é um dos lugares que eu acho mais legais aqui também da história de Fortaleza, tranquilo, e tal. E aqui atrás tem a Santa Casa. Muitos de vocês sabem que eu sou médico, e aí eu tenho que falar, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu tenho que falar isso aqui que eu vou falar, sabe? Tem muita desinformação na internet, muitas fake news, infelizmente. A pandemia foi politizada aqui no Brasil e em vários países do mundo. Mas como médico e como pesquisador que sou, eu recomendo muitíssimamente a vacina. Vacinar tanto você, adulto, quanto vacinar agora as crianças entre 5 e 11 anos de idade. Meu filho, que tem 9 anos, o João Pedro, parte desse canal aqui, já está cadastrado para essa vacina. E eu recomendo que você faça o mesmo com o seu filho, tá bom? Hoje eu vou falar uma história que é muito interessante, porque a humanidade, eu sempre digo isso, a matéria, vou dizer assim, mais importante é a história. Matemática, português ou alguma língua, biologia, isso aí é importante, muito importante também, mas a história é a mais importante, porque se a gente não aprende com o que já aconteceu no passado, na nossa história, a história da humanidade, a gente fica repetindo os mesmos erros no futuro. Então, eu vou contar hoje uma história, a história do Rodolfo Teófilo, aqui no Ceará Farmacêutico. Ele não era médico, tem gente que acha que ele era médico, mas ele está muito ligado com a medicina, e com a saúde pública aqui do estado. E a gente vai ver nessa história hoje como, infelizmente, a história às vezes se repete. Tá bom? Vamos lá. Então, Rodolfo Teófilo, ele era farmacêutico, filho de médico. O pai dele era médico e Rodolfo Teófilo nasceu na Bahia. Mas ele veio para cá, para o Ceará, muito novo, então ele se auto-intitulava cearense. E Fortaleza, aqui, o Ceará sempre teve as secas, A gente teve a seca dos 3 setes, por exemplo, 1877. E nessas secas, muitos retirantes vinham do interior para a capital, para cá, para Fortaleza. E esses retirantes não tinham onde ficar e acabavam ficando amontoados nas periferias e tal. Depois houve até aqueles episódios dos tais campos de concentração, que eu já falei em vários episódios aqui. Mas o fato é que nessas periferias não havia esgotamento sanitário, não havia um cuidado maior das autoridades para a limpeza pública, para as coisas que são importantes para a saúde pública. Então havia a disseminação de muitas doenças, principalmente as doenças infecto-contagiosas. E naquela época, o mundo ainda tinha uma doença que chama varíola. Essa doença ela foi erradicada graças às vacinas. E aliás, a primeira vacina desenvolvida pelo Edward Jenner, isso aí no século XVIII, foi justamente a vacina contra a varíola, que ele pegou feridas das vacas leiteiras que havia lá na região do Reino Unido, onde ele morava, e inoculou as cascas dessas feridas em crianças, em pessoas, justamente para evitar a contaminação dessas pessoas, porque ele viu que as leiteiras, as mulheres que ordenhavam essas vacas, elas não ficavam doentes de varíola, e varíola era uma doença muito importante que matava muitas pessoas. Aliás, o New England Journal of Medicine, que é uma das revistas médicas mais conceituadas do mundo, eles fizeram, há um tempo atrás, um documentário que chama 200 Years. Vou até colocar algumas imagens desse documentário, em que eles escolhem nesses últimos 200 anos em que houve uma evolução na nossa expectativa de vida enquanto ser humano, A gente ganhou mais de 30 anos, porque se você for ver a expectativa de vida no começo do século passado, era uma expectativa muito mais baixa do que a gente tem hoje. Então, esse jornal lá de Massachusetts, ele elencou os 3 maiores avanços da medicina nesses últimos 200 anos, e aí foram a anestesia geral, os antibióticos e a vacina. As vacinas, elas revolucionaram tudo. In 1812, the year the New England Journal of Medicine and Surgery first started. Isso aqui é parte desse documentário feito por essa revista, The New England Journal of Medicine. Essa revista começou a ser publicada em 1812 e nessa época 1 em cada 5 adultos morria nos Estados Unidos de tuberculose, 1 em cada 8 mães morria no parto, 1 em cada 4 crianças morria na primeira infância,
Quase metade dos pacientes que eram submetidos a cirurgias morriam por conta de complicações, não se tinha um diagnóstico do câncer e de outras enfermidades e a expectativa de vida nos Estados Unidos era de apenas 40 anos. Hoje essa expectativa quase dobrou, chegando a 78 anos lá nos Estados Unidos, graças a 3 grandes avanços na medicina que esse documentário mostra, e um deles, a vacina. It looks at researchers and clinicians. E não estou dizendo aqui que as pessoas que não queiram se vacinar sejam anti-vacina, não. Às vezes só escutam fake news ou desinformação e tal. Hoje em dia a gente tem essas redes sociais, né, que muitas vezes ajudam, mas muitas vezes atrapalham também. E o fato é que Rodolfo Teófilo, voltando à história, né? O Rodolfo Teófilo era baiano, mas radicado aqui no Ceará. E por conta dessas secas, várias pessoas vinham aqui para Fortaleza e acabavam ficando doentes e espalhando essas doenças infecto-contagiosas, dentre as quais a varíola. Então, no começo do século passado, em 1900, 1901, houve também uma grande seca e as pessoas começaram a vir do interior para cá e pessoas começaram a morrer de varíola. Isso, alguns anos antes, em 1878, houve uma grande epidemia de varíola aqui, justamente por conta da seca de 1877, né? Houve uma grande epidemia de varíola aqui e houve até um episódio que ficou conhecido como o Dia dos 1000 Mortos, em que mais de 1000 pessoas morreram aqui em Fortaleza por conta da varíola. Eu já contei esse episódio no canal, em um episódio do canal, o Dia dos 1000 Mortos. Mas o fato é que a população já era receosa com essa doença, né, e tal. E Rodolfo Teófilo, ele tinha lido os estudos do Jenner e tal, e sabia que havia uma vacina contra a varíola. Então, primeiro ele tentou ir aos governantes. Na época, o governo aqui do Ceará era controlado pela oligarquia de Antônio Pinto Nogueira Scioli, né, a oligarquia Sciolina. E o governo disse, não precisa vacinar, não vai ter nada não tem negócio de vacina não. E aí, ele mesmo comprou alguns novilhos lá na Bahia, novilhos com essa doença, né, com a varíola bovina, e trouxe aqui para o Ceará e começou a ele próprio produzir a sua própria vacina. Ele inicialmente inoculou os animais, viu que a vacina funcionava e tal, e depois começou a vacinar as pessoas, inicialmente gratuitamente na sua casa, no seu vacinógeno, né, que ele criou, e depois ele saía de cavalo, o pessoal tem até algumas charges comparando ele ao Dom Quixote de La Mancha, né? Ele saía de cavalo pelas periferias, pelas comunidades das periferias aqui, onde havia esses retirantes, justamente para vacinar as pessoas. Isso acabou desagradando a oligarquia Sciolina, que começou a espalhar fake news, né, contra o Rodolfo Teófilo, dizendo que a vacina era um experimento, que matava as crianças, que alterava as crianças que nasciam com malformações, né? As mesmas histórias que a gente escuta hoje. Rodolfo Teófilo teve algumas retaliações. Por exemplo, ele era professor do Liceu do Ceará e ele foi transferido da sua matéria, reclamou, isso foi até manchete em jornais aqui em Fortaleza. E nos próprios jornais, principalmente naqueles jornais que eram controlados pela oligarquia Sciolina, muitas fake news também eram espalhadas contra Rodolfo Teófilo. As pessoas deixavam de comprar medicamentos na farmácia dele porque tinham medo e tal. Ele também tinha inventado, né? Disse que foi ele que inventou a cajuína. Então começaram a espalhar que a cajuína dele estava matando também, que era contaminada e tal. Então ele sofreu algumas retaliações também por conta dessas fake news, né, que foram espalhadas. O fato é que em 1904 ele começou essa vacinação aqui no Ceará e em Fortaleza a varíola, por conta dessa vacinação, foi erradicada, né? No mundo, a varíola hoje está erradicada justamente por conta da vacinação, que foi muito efetiva. Então, essa vacinação do Covid é muito importante também. E você tem que imaginar, ela já foi aprovada, essa vacina, por inúmeras entidades médicas sérias do mundo, por inúmeros pesquisadores sérios, que muitas vezes nem aparecem, nem gostam de aparecer devido ao trabalho que eles fazem e tal. Então, entidades como o FDA americano, a EMA europeia, aqui no Brasil a nossa Anvisa, essas entidades têm pesquisadores muito sérios, pesquisadores que são muito qualificados para essas aprovações e eles aprovaram, né? Então não vai ser aquela notícia que a gente chama do tiozão do Zap que vai fazer você desacreditar essas agências, né? Então são vacinas que já vêm sendo desenvolvidas há algum tempo, essa tecnologia do mRNA não é nova.
uma tecnologia que já vem sendo desenvolvida há algum tempo. É a primeira vez que está se utilizando em vacinas essa tecnologia, mas é uma tecnologia que já existe, que já vem sendo estudada e que muito provavelmente vai ser uma revolução na nossa área, na medicina, né? Então, eu recomendo, mais uma vez, você se vacinar os seus filhos quando necessário, quando possível, e porque assim como houve nas outras pandemias e nas outras epidemias que a gente teve aqui, tanto em Fortaleza, quanto no Ceará, quanto no mundo, foram as vacinas as responsáveis, ou uma das responsáveis, por nos tirar dessas pandemias, né? Então, as vacinas são muito importantes, lógico, as outras medidas também, como o uso das máscaras, lavar as mãos, evitar aglomerações desnecessárias, também são muito importantes, mas as vacinas são muito importantes e só vai funcionar se a grande maioria da população se vacinar. Porque aí o vírus vai circular menos, o vírus circulando menos, ele vai ter menos espaço para mutações, para as novas variantes que possam surgir e que possam infectar mais pessoas também. Tá bom? Uma coisa que eu acho interessante também, se a gente for ver o nosso passado recente, estou falando da década de 1970, havia aqui no Brasil os governos militares. E um desses presidentes, um general, o general Geisel, ele instituiu ou ampliou a campanha de vacinação aqui no Brasil. General do Exército, uma pessoa conservadora e tal. Nessa campanha de vacinação, como as pessoas não estavam querendo se vacinar, ele mandou fazer vários vídeos instrutivos sobre as vacinas e instituiu a obrigatoriedade delas para as crianças. Havia as mesmas notícias: vai matar criança, não sei o que, é um experimento, não sei o que mais lá. O fato é que o Brasil hoje é uma referência mundial em vacinação, justamente porque, primeiro, elas funcionam, são muito boas. Segundo, a população confia nas vacinas e vai se vacinar. E terceiro, porque houve essas campanhas no passado, diferentemente do que a gente está vendo hoje, né? Hoje tem campanha contra a vacina. Beleza? Enfermeira, o pessoal da vila já chegou para a vacinação? Já, doutor, estão todos aqui. Desde o Cuca, a Manuela e o Maneco até o Sigismundinho. Mas que cara é essa? Você está com medo? Eu não, enfermeira, mas o papai sim. Ele não quer ser vacinado. É isso mesmo, eu não quero tomar espetadas inúteis, afinal não estou doente. Pois é por estar sadio que você precisa se vacinar. A vacina é um preparado que protege contra as doenças. Quando seu filho recebe uma dose de vacina, o líquido estimula as defesas naturais do organismo, tornando-as muito mais fortes para combater os germes causadores das doenças. Poxa, isso é que a vacina faz? Isso mesmo. E é por causa de atitudes como a sua que muitos brasileiros morrem ou ficam incapazes. A vacinação é necessária. Afinal, não dói nada e você não vai bancar o medroso perto das crianças. Não é, Sigismundo? É claro. Atenção! A partir de 1º de julho, a vacinação é obrigatória no Brasil. Se o seu filho não for vacinado até completar 1 ano, perderá o direito ao salário família até o momento que o senhor o vacine e apresente o atestado instituído por lei. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite a sua cidade. Não quero criar polêmicas com esse vídeo, não. Tá bom? Não. O meu pedido de médico, como médico e pesquisador. Tá bom? Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá.